Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Chico Explica. Eu sou o professor Francisco, o Chico, e hoje então vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre o direito empresarial, abordando então aspectos a respeito da autonomia do direito empresarial, como as suas características, seus princípios e suas fontes que fazem deste justamente um ramo autônomo em relação aos outros nichos do direito. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, então vamos falar sobre a autonomia do direito empresarial. Primeiro de tudo, é importante a gente destacar o que é ter autonomia, o que se trata por autonomia, o que se entende por autonomia. Autonomia vem de autodeterminação, da possibilidade de você se autodeterminar, ou seja, tomar suas próprias decisões com liberdade para com qualquer outra circunstância, você não depender de outra coisa. Autonomia, nesse sentido, então, é você também ter características próprias, né? Uma certa liberdade em relação a outras questões. Quando esse aspecto, né, quando esse fator autonomia é transportado para o direito, nos leva, então, a um questionamento a respeito do que seria um regime jurídico autônomo. O que seria um direito dotado de autonomia? Um regime jurídico autônomo é aquele que possui características, instituições e princípios que lhe são próprios, independentes para com outros regimes jurídicos, embora possam guardar relação. Nesse sentido, o direito empresarial, né, a doutrina é una no que diz respeito a afirmação de que o direito empresarial ele é um nicho do direito que é dotado de autonomia. O que isso quer dizer? Que o direito empresarial possui características, instituições e princípios que lhe são próprios e que nós vamos ver logo adiante. Mas aí você pode se questionar. Não houve, como afirmamos na nossa primeira aula de direito empresarial, o Código Civil de 2002 ele não unificou o direito privado. Se ele unificou o direito privado, o direito empresarial ele está dentro do Código Civil, o empresarial em si ele teria autonomia? Sim, nós podemos afirmar que sim. Por quê? Porque o direito civil ele se dedica a disciplinar as obrigações e contratos em caráter geral. Já o direito empresarial ele se dedica, numa perspectiva especial, a regrar as obrigações e contratos destinados às atividades econômicas privadas. Ou seja, enquanto o civil ele é uma disciplina geral, o direito empresarial é um nicho do direito, um ramo do direito dotado de autonomia. Por quê? Porque ele regulamenta as obrigações e contratos específicos das atividades econômicas privadas. Portanto, podemos afirmar com bastante tranquilidade que o direito empresarial ele é sim um ramo do direito dotado de autonomia. E isso fica evidente também ao analisarmos o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que trata sobre as competências privativas da União e que discrimina que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Com destaque, claro, chamamos a atenção das duas primeiras menções, direito civil e direito comercial. É claro, esse termo comercial se deve ao fato de que a Constituição ela é anterior, né, ao próprio Código Civil de 2002, onde é adotada a categoria empresarial. Mas enfim, vejam bem, a Constituição ela mesma deixa claro que há uma distinção entre o direito civil e o direito empresarial, pois ela determina que a União deve legislar tanto sobre matéria de aspecto civil como de matéria de aspecto empresarial. Ou seja, ela dissocia essas duas categorias, mais uma vez ratificando o entendimento da doutrina de que o direito empresarial ele é sim dotado de autonomia. E vamos ver então algumas dessas características e princípios que deixam claro a autonomia do direito empresarial. No que diz respeito às características do direito empresarial,
a doutrina acaba discriminando 5 delas que são bem evidentes e que denotam, mais uma vez, a autonomia deste ramo para com outros ramos do direito, inclusive quanto ao direito civil. Uma primeira característica muito notória do direito empresarial diz respeito ao fato de que ele se trata de um direito cosmopolita. Em que sentido? Cosmopolitismo vem do quê? Aquilo que está atrelado ao mundo, aos grandes centros urbanos, etc. E o direito empresarial, de fato, por lidar muito com a atividade econômica, e a atividade econômica ela consistir, de certa forma, num fator de integração entre povos e entre países, pois a economia, como nós já discutimos aqui, é uma atividade que acompanha a humanidade desde a antiguidade, que está de antes da antiguidade, né, que se desenvolveu mais com a Idade Média, mas que já na antiguidade o comércio, as atividades econômicas, elas eram comuns, certo? O direito empresarial por si só, então, ele é um direito do mundo, né? E muitas das suas atividades em si possuem reflexos, né, na ordem internacional. Não é à toa que o Brasil ele é signatário de convenções internacionais que versam sobre direito empresarial. Exemplo da Convenção de Genebra e da Convenção da União de Paris, que tratam sobre títulos de crédito e sobre propriedade industrial, né? Então, essa natureza econômica do direito empresarial, que nada mais é do que o direito voltado a regulamentar, a disciplinar a atividade econômica no país, ela é uma natureza que não se volta só para o aspecto interesse nacional, mas ele guarda um reflexo internacional. Por isso, do cosmopolitismo do direito empresarial, certo? Uma segunda característica também muito evidente ao direito empresarial, justamente por esse seu aspecto econômico em si, é a sua onerosidade. Oneroso é aquilo que importa questões pecuniárias, tanto de gasto como de lucro. E a atividade econômica, a qual é o foco do direito empresarial em si, ela naturalmente tem um caráter especulativo, tende ao lucro, que fica muito claro, então, que a onerosidade ela é natural, é característica, então, das relações jurídicas de caráter empresarial. Uma terceira característica diz respeito a um certo informalismo que é pertinente às relações jurídicas da área empresarial. A atividade empresarial ela exige meios de resolução que sejam ágeis, que sejam flexíveis, né? E que a sua difusão se torne cada vez mais célere, né? Não é à toa que os costumes, os usos foram algo característico da atividade empresarial, do direito empresarial ao longo da história desde a Idade Média. As primeiras fontes de direito na seara empresarial partiam dos usos e costumes das corporações de ofício. E até mesmo hoje, estes usos e costumes também são aceitos como fonte de direito na área empresarial. Inclusive, as juntas comerciais, como a gente vai ver logo adiante, acabam fazendo registro de usos e costumes que possuem validade dentro da área empresarial. E isso é necessário, sobretudo, porque se trata, como a gente viu agora mesmo, de um direito que tem como característica o seu informalismo, porque ele demanda que soluções, regramentos sejam ágeis a ponto de acompanhar a evolução, a rapidez do mercado, que a legislação nem sempre consegue. Porque como nós já discutimos aqui, a legislação em si, o desenvolvimento da norma, é muito mais lerdo do que da sociedade, das relações econômicas. Por isso que às vezes os costumes, né, e o informalismo que é pertinente a essa área empresarial, acabam atendendo mais a essas mutações em si. Fragmentarismo, uma quarta característica própria do direito empresarial que denota sua autonomia. O que é fragmentarismo? Quer dizer que o direito empresarial ele possui diversos sub-ramos, cada um desses sub-ramos com características bem específicas. E aqui nós podemos destacar o direito falimentar, o direito cambiário, o direito societário, o direito que trata das questões relativas à propriedade industrial, intelectual, certo?
todos esses sub-ramos do direito empresarial possuem também características, princípios, regramentos próprios que denotam o fragmentarismo, né, de fragmentar, de se dividir, como uma característica própria do direito empresarial. E, por fim, a sua elasticidade, porque tal qual o seu informalismo faz com que se trate de um direito que trate e demande soluções, alterações, adaptações rápidas, esse também é um direito, portanto, que está em constante mudança para se adequar justamente ao dinamismo das atividades econômicas que, como já falei, se desenvolvem numa perspectiva muito mais séria do que o direito está habitualmente acostumado. Portanto, o direito empresarial é um direito que busca se adaptar e se adequar de forma mais célere às próprias inovações e alterações decorrentes da economia. Essas seriam, então, as principais características destacadas pela doutrina no que diz respeito à autonomia do direito empresarial. Passamos a falar, então, sobre princípios do direito empresarial. Alguns princípios que são próprios, específicos da atividade empresarial, do direito empresarial, justamente em função de sua autonomia. Esses princípios, é claro, estão muito ligados à própria atividade econômica e parte deles são base do próprio capitalismo enquanto modo de produção, né? A se destacar a livre iniciativa e a livre concorrência, por exemplo. A livre iniciativa, que consta no artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, como um dos fundamentos da nossa República e que, mais uma vez, é invocada no caput do artigo 170 da Constituição ao dispor sobre a ordem econômica, invocando a livre iniciativa também como um dos seus baluartes, bem como elencando em seus incisos outros princípios, a exemplo da livre concorrência. É interessante que o artigo 170 da Constituição, além de frisar alguns desses princípios próprios das atividades econômicas, como a livre iniciativa, a livre concorrência, a própria propriedade privada em si, também destaca outros princípios de caráter protetivo da sociedade, ou seja, o artigo 170 da Constituição ele prevê princípios tanto atinentes à livre iniciativa como no sentido de proteção social, que não vai diretamente de encontro com as bases da liberdade de mercado em si, né? Possui um aspecto muito mais protetivo, intervencionista. E que fica evidente também em outros princípios da área empresarial, tal qual o princípio da função social da empresa. Mas vamos começar falando então sobre a livre iniciativa, que é, bem dizer, a base de toda a área empresarial e da atividade econômica e do capitalismo, certo? A livre iniciativa consiste no direito que cada cidadão possui de abrir um negócio, de ingressar no mercado, de empreender, né, de investir no mercado, independente de autorização estatal. Né? Esse princípio, mais uma vez afirmando, ele consta no próprio artigo 1º da Constituição Federal como um dos fundamentos da nossa República, ou seja, como uma das bases da República Federativa do Brasil, mais uma vez, então, enaltecendo a importância da liberdade de mercado em si, o qual o direito empresarial busca preservar, certo? O próprio ilustre doutrinador na área empresarial, Fábio Lua Coelho, destaca que da livre iniciativa nós podemos identificar 4 desdobramentos para o bom funcionamento do capitalismo. Primeiro de tudo, a imprescindibilidade da empresa privada para a produção de bens e serviços essenciais à vida, ou seja, que a livre iniciativa ela possibilita então que a liberdade necessária para que as empresas privadas elas possam contribuir com a produção e circulação de bens essenciais à vida, que vão desde os alimentos até a medicação, por exemplo. Segundo, a busca do lucro como uma motivação dentro da ordem capitalista e que está diretamente ligada àquela característica da onerosidade do direito empresarial. Terceiro,
a necessidade de proteção do investimento privado, né, deve ser assegurado, protegido, respeitado pelo Estado. E quarto, o reconhecimento da empresa como um polo gerador de emprego e de riqueza, né? Que ao você assegurar o livre mercado, você também está assegurando que a empresa proporcione emprego às pessoas e também que esta mesma empresa também gere riqueza para a nação, né? Mas, da mesma forma que a Constituição ela também assegura o livre mercado, ela também cria algumas restrições a este livre mercado, tal qual o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, indica que é livre todo ofício, o exercício de qualquer profissão, atendidas as qualificações que a lei o exigir. Ou seja, essas qualificações exigidas em lei não são nada mais do que restrições à própria livre iniciativa também, se formos observar por este lado. O André Santa Cruz ele destaca, assim como boa parte da doutrina empresarial, destaca que só são plausíveis restrições à livre iniciativa no caso de algumas atividades, de algumas profissões, em que existe um potencial lesivo a terceiros, à comunidade, que qualquer intervenção, qualquer regulamentação, restrição de atividades que não possam gerar prejuízo a terceiros é infundamentada e vai contra a livre iniciativa. Aí nós podemos citar exemplos como o projeto de lei que visou regulamentar a atividade de sommelier, né? Bem como o projeto de lei que visou também regulamentar a atividade de design. Ambas as atividades são, lógico, respeitáveis, importantes, porém nenhuma delas oferece riscos imediatos a terceiros, certo? Uma outra situação interessante de se destacar, e essas duas projetos de regulamentação em si citados, eles foram ambos rejeitados. E uma outra situação interessante a se destacar foi alguns casos como a dispensa de exigências de diploma universitário para profissionais da área do jornalismo, que a princípio não só foi algo realizado em prol da livre iniciativa, como também em honra aos princípios da liberdade de imprensa, né? Nesse caso, então, teria sido algo, de certa forma, positivo pelo viés da livre iniciativa, mas hoje a gente pode questionar até, né, se de fato não seria o exercício da atividade de jornalismo algo que pode sim causar prejuízo a terceiros quando não realizada por um profissional com a devida instrução. Está aí o exemplo das fake news, muito evidente que pode sim gerar danos a terceiros. Aí fica uma reflexão pessoal minha, e que vocês podem compartilhar também, né? Um outro caso também foi a dispensa, entendimento dos tribunais a respeito da dispensa de necessidade dos músicos se filiarem à Ordem dos Músicos do Brasil para poderem exercer a sua profissão, né? E o STF fez isso não só em honra à livre iniciativa, como também em honra à liberdade de expressão, certo? A questão também, uma questão que é colocada em evidência pelo André Santa Cruz a respeito da livre iniciativa, né, de alguns contrassensos, diz respeito a alguns exames profissionais, como o exame da ordem em si, que visam, a princípio, qualificar o mercado de trabalho, né, mas que, de acordo com o André Santa Cruz, existe uma certa contradição, um certo revés em instituir esse tipo de regulamentação à profissão, porque a regulamentação das profissões ela acaba sendo algo muito mais que parte de um próprio lobby dos órgãos regulamentadores, dos órgãos de classe em si, do que por parte dos consumidores que deveriam ser os maiores interessados nesta regulamentação. De acordo com André Santa Cruz, seria muito mais interessante que não houvesse essa regulamentação por parte do Estado, mas que o próprio mercado em si ele se autorregulamentasse, o que acabaria favorecendo, então, o desenvolvimento de profissionais mais qualificados, de melhores preços, certo? E também diminuiria alguns problemas que dizem respeito a uma hiperburocratização, corrupção,
que podem ser constatados dentro de alguns destes setores, né? Isso é uma opinião, claro, do André Santa Cruz, que eu estou compartilhando para vocês, né? Que eu acho bem interessante essa leitura, embora também tenha algumas críticas a respeito dela, não concorde totalmente com ela, mas acredito que faz sim, tem a sua lógica, sua pertinência, na medida que, de fato, né, em respeito à livre iniciativa, deveria caber ao consumidor, né, sobretudo, qualificar o mercado mais do que ao Estado. Porém, a gente também não pode deixar isso totalmente vago e sujeito ao mercado. O Estado deveria, sim, ao meu ver, pelo menos, realizar uma intervenção mínima nesse sentido, mas, claro, numa perspectiva mínima e não tão concreta como tenho feito. Certo? Um segundo princípio típico do direito empresarial diz respeito à função social da empresa. Esse princípio ele é decorrente da combinação dos princípios da propriedade privada e da função social da propriedade. Ambos esses princípios constam na Constituição Federal, né? São previstos nela, inclusive o artigo 170 trata expressamente ou tacitamente a respeito de ambos esses valores, certo? E acabam resultando, então, que a sua fusão acaba resultando, então, no entendimento de que existe também uma função social da empresa a ser executada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa, ela não pode, o empresário não pode perseguir tão somente os seus interesses, fins individuais, que de certa forma seria sobretudo o lucro. O empresário, o empreendedor, ele tem também que perseguir, atender aos interesses coletivos de todos aqueles que são afetados pela empresa, como os trabalhadores que nela atuam, como os consumidores que são beneficiados pelos seus serviços, bem como vizinhos, concorrentes e demais coletividades que podem ser afetadas pela empresa. O próprio artigo 116, parágrafo único da Lei 6.404 de 76, deixa bem claro esse dever do empreendedor para com o exercício de uma função social através da atividade empresarial. Ele fala que o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Então, esse artigo 116 da Lei 6.404 de 76 deixa muito evidente, né, que a empresa tem sim uma função social, né, não obstante a livre iniciativa, a sua liberdade, né, que é um preceito constitucional fundamental. A empresa tem sim que honrar os interesses não apenas do empreendedor, como de todo o entorno, de toda a comunidade, de todas as coletividades que são afetadas por ela, que passa desde os seus trabalhadores até os seus concorrentes, inclusive. Né? E quando que a empresa ela concretiza essa função social? Ela faz através da criação de empregos, do pagamento de tributos, da geração de riqueza propriamente dita em si, que consiste também, consequentemente, contribui com a riqueza do país, né? Com a contribuição para o desenvolvimento do entorno da empresa em si, da comunidade do entorno, gerando empregos, gerando investimentos, né? Com a adoção de práticas sustentáveis, uma perspectiva ambiental, né? E com respeito aos direitos dos seus consumidores. Na medida que o empreendedor ele cumpre com esses objetivos, ele está cumprindo com a função social da empresa. Não há um livre mercado, não há uma livre iniciativa sem que se garanta a livre concorrência. Uma concorrência que seja leal, que esteja isenta de atos de abuso econômico. Como você vai garantir o livre exercício da atividade econômica se você não garantir que a concorrência esteja livre de atividades desleais ou abusivas? É por isso que o artigo 170, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele estabelece que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.
certo? Nesse sentido, então, você dá cumprimento ao princípio da livre concorrência ao proibir práticas de concorrência desleal e ao reprimir atos de abuso de poder econômico, ou seja, ao não possibilitar com que determinadas pessoas jurídicas dotadas de poderio econômico acabem se fortalecendo demasiadamente de forma abusiva, né, em prejuízo dos seus concorrentes, certo? Impossibilitando que estes possam prosperar no mercado, ou legitimando atos que onde uma empresa acabe se promovendo, né, em prejuízo, às custas, ou até mesmo parasitando, né, a sua concorrência, certo? É necessário, então, se dar cumprimento a essas duas atitudes, né, a proibição de práticas de concorrência desleal em si e a restrição, repressão ao abuso de poder econômico, para que você possa dar cumprimento, né, efetivar a livre concorrência. E no Brasil, esta lei que busca reprimir tais atitudes é a Lei 12.529 de 2011, conhecida também como Lei Antitrust, que firma uma espécie de direito concorrencial no Brasil, na medida em que ela cria um sistema brasileiro de defesa da concorrência, o SBDC, que é estruturado através de um Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o famoso CAD, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, a SEAE. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, eu me babaco muito com essas siglas, peço perdão. O CAD é uma autarquia federal que tem o status de agência reguladora e que é responsável pelo controle prévio de atos de concentração empresarial, como as fusões, como as incorporações entre grandes conglomerados, né? Bem como ele investiga e pune infrações contra a ordem econômica nos termos do artigo 36 desta mesma lei, Lei 12.529 de 2011, a Lei Antitrust, certo? Então é o CAD quem acaba analisando, né, essas situações em si de concentração de empresas para evitar a formação de monopólios, oligopólios que inviabilizem a livre concorrência e, consequentemente, o livre mercado. Por sua vez, a SEAE, ela é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e que é responsável por exercer a advocacia da concorrência, através da promoção da cultura da concorrência nos termos do artigo 19 da Lei Antitrust, né? Então, são essas duas entidades que são responsáveis justamente pela fiscalização, pelo exercício e pela promoção da livre concorrência no Brasil. Por fim, um quarto princípio específico do direito empresarial, embora cada um dos sub-ramos do direito empresarial possua também seus próprios princípios e características, esse quarto princípio seria o princípio da preservação da empresa, o qual busca manter viável a atividade empresarial, o que inspirou a criação de determinadas normas, como a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Esse princípio é um princípio que tem sido citado muitas vezes nos tribunais, sobretudo em casos de dissolução de sociedades, de falência e recuperação judicial, na medida em que é um princípio que busca, então, preservar a empresa, preservar as atividades econômicas, mantê-las em funcionamento, certo? Por outro lado, autores como o André Santa Cruz, eles afirmam que é necessário ter um certo cuidado com alguns conhecidos pacotes de socorro que são baixados pelo governo em solidariedade, em auxílio aos empreendedores, certo? Mas que possuem um certo revés, porque de acordo com o autor há pouco citado, né, esses pacotes de socorro ao empreendedor acabam se destinando basicamente a grandes empresários muito bem relacionados, que se valem destes benefícios de tais pacotes
e acabam solidarizando, por outro lado, os seus prejuízos com toda a população. Então existe um grande receio de que o princípio da preservação da empresa ele é importante, ele é necessário para que de fato se preserve as atividades econômicas, se dê a chance para que o empreendedor ele possa se recuperar e possa continuar contribuindo para o mercado, bem como para suas outras facetas, como as próprias relações de trabalho, que são decorrentes da atividade econômica, da atividade empresarial. Mas esse princípio de preservação da empresa ele não pode acabar se constituindo em um direito de não falir, em prejuízo de toda a comunidade. Falamos sobre princípios específicos do direito empresarial, mas é importante discutirmos um pouco sobre alguns princípios decorrentes das atividades econômicas em si, que ficam muito evidentes através de uma lei um tanto quanto recente, que é a Lei 13.874 de 2019, que ficou conhecida como Lei da Liberdade Econômica e que instituiu no Brasil uma Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, uma lei muito interessante, na medida em que estabeleceu princípios e garantias para assegurar a livre iniciativa, o livre mercado, e evitar a superburocratização das atividades econômicas, o que é algo que é reclamação de muitos empreendedores no próprio Brasil, certo? Essa lei de liberdade da economia em si, ela tem como alvo, sobretudo, as relações entre os empresários e o Estado, justamente a fim de minorar a burocracia e a intervenção deste último no mercado. E os princípios decorrentes desta lei estão previstos no seu artigo 2º, que diz que são princípios que norteiam o disposto nesta lei de liberdade da economia, que institui uma declaração de direitos de liberdade econômica, são princípios dela. Primeiro, a liberdade como uma garantia no exercício das atividades econômicas. Segundo, a boa-fé do particular perante o poder público. Terceiro, a intervenção subsidiária excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. Quarto, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Então vamos lá. O inciso 1º, nada mais é do que um reforço da livre iniciativa enquanto um princípio fundamental da República, como uma base das atividades econômicas em si, tal qual o artigo 170 da Constituição também o ressalta. Certo? Então, esse primeiro inciso ele basicamente ressalta a livre iniciativa como base das atividades econômicas, que também é base do próprio direito empresarial, se vamos observar. O artigo 2º e 4º, eles destacam, primeiro, a boa-fé do empreendedor perante o Estado e, segundo, uma vulnerabilidade deste perante o Estado. Mas é claro que o empresário, o empreendedor, é vulnerável na maioria dos casos, mas nem sempre. Existem algumas exceções, tais quais as que constam no parágrafo único do artigo 2º, que diz que o regulamento disporá sobre os critérios de aferição para afastamento do inciso 4, ou seja, para afastamento desta vulnerabilidade presumida do empreendedor perante o Estado. Esses afastamentos seriam limitados a questões de má-fé, de hipersuficiência, não hipossuficiente, ou seja, hipersuficiência da empresa em questão, como grandes conglomerados econômicos, ou reincidência, certo? E como consequência, então, destes atos em si, da boa-fé e do reconhecimento da vulnerabilidade do empreendedor perante o Estado, nós teríamos, primeiro, o fato de que os órgãos do Poder Executivo eles devem sempre privilegiar e respeitar a autodeclaração do particular, especialmente do empreendedor, em vez de viver exigindo uma série de documentações e comprovantes, ou seja, privilegiar, respeitar a boa-fé que se presume do empreendedor. E segundo,
a questão da vulnerabilidade do empreendedor perante o Estado, permite que, nestas causas, o próprio judiciário repense a respeito do ônus da prova e possa invertê-lo em favor do empresário, do empreendedor. Certo? Já o inciso 3 do artigo 2º da Lei da Liberdade Econômica, ele deixa muito claro que a intervenção do Estado nas atividades econômicas deve ser algo excepcional. É a exceção, não a regra. E deve, de fato, se limitar tão somente a assuntos, a eixos, nichos da economia nacional que acabam também resultando em questões de segurança nacional, né, ou de relevante interesse coletivo, como questões que dizem respeito a determinadas reservas minerais, né, de águas, certo? Bem como serviços essenciais, como a saúde, né, onde aí sim o Estado ele pode intervir, né, levando em consideração o interesse nacional, o interesse da população em si, na preservação destes serviços e bens essenciais, estrategicamente falando, e também do ponto de vista do interesse, né, da população, certo? Então, o Estado ele só deve criar normas para regulamentar a atividade econômica com o objetivo de fiscalizar, incentivar e realizar um planejamento meramente indicativo dessas atividades. Ele deve se evitar sempre uma espécie de dirigismo do Estado no que diz respeito às atividades econômicas, né, em benefício da livre iniciativa, salvo essas situações excepcionais de segurança nacional, né, questões estratégicas, certo? E também de relevante interesse social. Passando então para um último ponto, né, vamos falar então sobre fontes do direito empresarial. Fonte do direito nada mais é do que o termo que a gente utiliza para indicar onde nós podemos encontrar o direito empresarial, onde nós podemos encontrar uma fonte, ou a origem desse direito, o que gera estas normas em si, que versam sobre a atividade econômica, certo? Então, fontes do direito. O que gera o direito empresarial? As suas normas, os seus princípios, suas regras, certo? Essas fontes podem ser consideradas tanto materiais como formais. Fontes materiais são determinados fatores que acabaram influenciando a criação desse direito. Já as fontes formais são a forma, ou seja, como estas normas elas se expressam, elas se encontram efetivamente no nosso ordenamento jurídico. Fontes materiais do direito empresarial, então, seria basicamente a atividade econômica, certo? Dentro do país. E o direito empresarial, por si só, é o nicho do direito que é mais diretamente influenciado pelas atividades econômicas, pelo capitalismo em si. Então, o capitalismo, a atividade econômica em si, ela é a fonte material do direito empresarial. Por sua vez, as fontes formais do direito empresarial, elas se dividem em dois nichos: fontes primárias e fontes subsidiárias. As fontes primárias do direito empresarial são, basicamente, o Código Civil de 2002, certo? O Código Civil de 2002, como nós vimos na primeira aula, ele unificou o direito privado no Brasil e dedicou todo um título, né, todo um livro, melhor dizendo, o livro 2, a um direito de empresa, que seria o direito empresarial, né, em sua essência, certo? Mas o Código Civil ele também trata de normas gerais a respeito de obrigações e contratos que devem também ser analisadas. Mas aqui nós destacamos, enquanto fonte primária do direito empresarial, o Código Civil, tão somente no que diz respeito, né, ao seu livro relativo ao direito de empresa, né, que são as normas gerais do direito empresarial, certo? Então, o Código Civil ele é considerado uma fonte primária, tão somente no que diz respeito ao livro
2º do Código Civil, que trata do direito de empresa. O Código Comercial de 1850 ele também é considerado uma fonte primária do direito empresarial, mas nesse caso tão somente no que diz respeito às atividades, né, às questões, aos reflexos jurídicos do comércio marítimo, que é o que restou, bem dizer, do direito comercial disciplinado pelo seu próprio código. O restante passou para o novo Código Civil. Além desses dois códigos, nós também temos toda uma legislação esparsa, como a Lei 8.934 de 94, que trata do registro de empresas, a Lei 6.404 de 76, que trata da sociedade por ações, a Lei Complementar 126 de 2006, que dispõe sobre a microempresa e empresas de pequeno porte, e a Lei 11.101 de 2005, que versa sobre a falência e recuperação judicial. E dentre outras várias leis que são microsistemas do direito empresarial. E também podemos citar aqui o novo Código Comercial, que ainda é só um projeto, mas que, se sancionado, vai se tornar a fonte primária e primordial do direito empresarial, considerando também aí a Constituição e alguns dos seus artigos que versam sobre a livre iniciativa, sobre a atividade empresarial enquanto um fundamento da própria República, como a gente tratou mais de uma vez aqui na videoaula de hoje. É interessante destacar que parte da doutrina entende que esses microsistemas, como os decorrentes de leis como a Lei de Recuperação Judicial e Falência, como a Lei da Microempresa, da Sociedade por Ações, do Registro de Empresas em si, há pouco citados, são mais interessantes para o direito empresarial em si, porque são de mais fácil alteração e mais fácil adequação, portanto, a todo o dinamismo, toda a agilidade da atividade econômica, enquanto que os códigos em si, por sua natureza, né, são de difícil alteração, não por uma questão em si de crivo, de quórum para aprovação de alterações em si, mas porque são grandes diplomas que são tidos como norma de base, e há uma cultura no sentido de dificultar a alteração, né, de adiar a alteração destas normas gerais dispostas no Código. Por isso que, uma vez que as atividades econômicas são muito mutáveis, dinâmicas, esses microsistemas decorrentes das leis esparsas seriam mais interessantes, né, à atividade empresarial em si e, consequentemente, ao direito empresarial. As normas subsidiárias do direito empresarial são basicamente os usos e costumes mercantis, como nós já citamos aqui mais de uma vez, a essência do direito comercial parte dos usos e costumes medievais, práticas reiteradas, aceitas publicamente e que têm a sua validade reconhecida pelo próprio judiciário, são uma das principais fontes subsidiárias do direito empresarial ainda hoje. Ou seja, se não encontra-se uma solução na lei, que em sua essência é a fonte primária, parte-se para os usos e costumes de natureza empresarial. Mas é importante destacar que o novo CPC, no seu artigo 376, ele indica que o juiz ele pode exigir a prova do costume por parte de quem o invocar uma determinada contenda. Então tem que ficar atento a isso, a necessidade de prova do costume. E também é interessante destacar que o artigo 8º, inciso 6 da Lei 8.934 de 94, também indica que as juntas comerciais devem realizar o assentamento, o registro das práticas mercantis, destes costumes, e que os juízes devem comunicar então às juntas comerciais a respeito de costumes, de práticas que foram invocadas perante o juízo e aplicadas por este, né? Portanto, costumes que acabam se mostrando como inovações perante o ordenamento jurídico devem ser comunicados à junta comercial para que esta registre em livro próprio quais são esses usos e costumes de natureza mercantil, certo? Por sua vez, também são uma fonte subsidiária do direito empresarial as normas civis, né, especialmente as normas do Código Civil relativas a
o campo das obrigações e dos contratos. Mas aí aqui cabe nota de que aqui, tão somente no que diz respeito às normas gerais, né, que devem ser tidas aí como uma fonte subsidiária, porque no que diz respeito a contratos de natureza efetivamente empresarial, deve-se respeitar normas próprias a estes contratos. É necessário, então, um devido temperamento, como diz o André Santa Cruz, no que diz respeito à aplicação da subsidiária das normas contratuais civis. Porque, por mais que neste momento, né, enquanto vigente o Código Civil de 2002, no que diz respeito ao direito de empresa, ele não tenha diferenciado contratos civis de contratos empresariais, certo? O Código Civil ele possui uma notável influência da teoria do dirigismo contratual, né? O que relativiza a autonomia das vontades e reforça a intervenção do Estado nas relações entre empresas em si, o que vai contra a natureza do direito empresarial, que preza sobretudo pela máxima liberdade contratual, pois tem como uma das suas bases a livre iniciativa. Então a aplicação subsidiária do novo Código Civil, já não mais tão novo assim, né, de 2002, ela deve ser tida com uma espécie de cautela para que você não subverta a livre iniciativa por parte através de uma atitude de dirigismo contratual em si, que é típica, muito observada no Código Civil em suas disposições gerais. E que aí o novo Código Comercial buscaria, de certa forma, remediar esse dirigismo ao prever normas específicas no que diz respeito a obrigações e contratos empresariais. Show de bola! Vamos para algumas considerações bem breves, certo? Essa então foi a segunda parte dessas videoaulas a respeito de alguns aspectos introdutórios do direito empresarial. A partir da próxima semana nós já vamos ingressar então de fato na teoria da empresa, abordando alguns aspectos como empresário, empresa e estabelecimento comercial. Ficou muito claro pelo conteúdo da nossa videoaula de hoje que o direito empresarial possui um conjunto de normas, não apenas de normas, mas de características, princípios que eles são próprios e que determinam a sua autonomia em relação a outros nichos do direito, como o direito civil. Em que pese o direito civil tem unificado o direito privado no Brasil, ainda assim o direito empresarial ele regulamenta em caráter especial as obrigações e contratos empresariais, dado N fatores que lhes são pertinentes, como seus princípios próprios, a exemplo da livre iniciativa, que é a raiz, a base de todo o direito empresarial e de toda a atividade econômica no Brasil, sendo inclusive um dos princípios fundamentais da nossa República. É isso então, pessoal. Ficamos por aqui hoje e até a próxima. Um abraço.